Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Mateus 5:8. Essa frase, proferida por Jesus no Sermão da Montanha, é mais do que uma promessa religiosa ou mística. É uma profunda revelação espiritual sobre a natureza da realidade e sobre o caminho interior que todos somos convidados a trilhar. Quando Jesus fala em ver a Deus, ele não está se referindo a uma visão física, nem a um encontro futuro após a morte. Está falando de uma experiência direta do divino aqui e agora, acessível àqueles cujo coração se tornou puro, isto é, livre das ilusões e das separações criadas pelo ego. A pureza de coração é, antes de tudo, uma condição interior. É o estado em que a consciência deixa de estar obscurecida por desejos egoístas, julgamentos, medos e vaidades, e passa a refletir, como um espelho límpido, a luz divina que sempre esteve presente. Nesse estado, não há barreiras entre o ser humano e o todo, Deus. O coração puro vê Deus porque não há mais véus a encobrir a verdade essencial. Esse egoísmo não se limita aos prazeres da carne, como algumas interpretações tradicionais sugerem, mas engloba toda forma de auto-idolatria, a busca por poder, a vaidade, o orgulho, o apego à própria imagem. Pureza, por outro lado, é amor, um amor universal que não discrimina, que se doa sem esperar retorno, que enxerga a unidade em tudo. Além do desapego, o salto para dentro. Para compreender essa pureza, é útil diferenciá-la de outra bem-aventurança que Jesus proclamou, a pobreza de espírito, ou pobreza pelo espírito, como alguns autores preferem mencionar. Ser pobre pelo espírito é reconhecer a ilusão das posses e das seguranças externas, desapegar-se daquilo que o mundo oferece como fonte de valor ou felicidade. É um ato de humildade profunda em que o ser humano se despoja de suas pretensões e se coloca em abertura diante do sagrado. Essa renúncia já é um passo elevado na jornada espiritual, pois quebra as correntes do apego e abre espaço para algo maior, o reino dos céus, uma realidade interior de paz, liberdade e conexão. Mas a pureza de coração vai além. Não se resume ao desapego dos bens materiais, nem se encerra apenas em uma postura de humildade exterior. Esses são passos importantes, sim, mas ainda pertencem às camadas mais superficiais do trabalho interior. Exige uma transformação interior ainda mais radical, a transcendência do próprio ego. O ego, nesse contexto, é o falso eu, a identidade construída por pensamentos, desejos, memórias e medos. Ele acredita ser separado do todo, vive em constante busca de validação e segurança, e se vê como o centro do universo. É esse ego que alimenta o orgulho, o ciúme, a ganância, a vaidade e todas as formas de sofrimento que nascem da ilusão da separação. A entrega do pequeno eu ao eu divino, ser puro de coração é dissolver essa ilusão, é permitir que o pequeno eu se renda ao eu maior, o eu espiritual, que é uno com o todo, que é amor em sua essência. Enquanto o ego busca conquistar e possuir, o coração puro deseja apenas ser e amar. Enquanto o ego vê o mundo como ameaça ou competição, o coração puro reconhece a unidade sagrada de todas as coisas. Por muito tempo, a palavra pureza foi associada a regras morais rígidas ou à repressão de impulsos. Mas na visão espiritualista universalista, pureza não é repressão, é libertação. Não é evitar o pecado por medo de punição, mas dissolver o ego por amor à verdade. A verdadeira pureza não se mede pelo comportamento externo, mas pela qualidade da consciência. Uma consciência livre de egoísmo, orgulho e separatividade. O egoísmo,
raiz de toda impureza. O egoísmo, nesta visão, é a raiz de toda impureza. Ele é a força que nos afasta dos outros, que nos faz ver o mundo como algo a ser controlado ou temido, que nos leva a agir apenas em benefício próprio. O egoísmo é a voz que diz: meu o tempo todo, meu corpo, meus bens, minha reputação, minhas conquistas, como se pudéssemos realmente possuir algo. Mas tudo isso é transitório, impermanente. Quando o coração se prende a essas ilusões, ele se fecha para a experiência do divino. Gandhi, entre outros grandes mestres, compreendia essa verdade com profundidade. Ele falava em autopurificação como caminho de libertação. Quando enfrentava desafios, voltava-se para dentro, jejuava, orava, silenciava. Ele sabia que a maior batalha é travada no interior, entre o ego e o espírito. Para ele, a pureza era sinônimo de amor, um amor universal, impessoal, que se doa sem esperar retorno. É uma jornada que transcende o ego e nos conduz à comunhão com o todo, Deus. A diferença entre desapego e libertação interior. Assim, a diferença entre o desapego externo e a pureza interior é como a diferença entre soltar as correntes e abrir os olhos. Desapegar-se do mundo é necessário, mas não suficiente. É preciso também libertar-se da ilusão de um eu separado, reconhecer que não somos apenas um corpo, nem apenas uma mente, mas consciência. E essa consciência só pode brilhar quando o ego deixa de obscurecê-la. Logo, ser puro de coração vai além. É a libertação não apenas do que está fora, mas também do que está dentro. É o desapego do próprio ego, da imagem idealizada de si mesmo, da necessidade de reconhecimento, da autovalorização artificial. Enquanto houver dentro de nós um eu que se julga separado, carente, ameaçado ou superior, não haverá pureza verdadeira e, portanto, não haverá clareza para ver a Deus. Ver a Deus, a experiência da unidade. Ver a Deus é, então, uma metáfora para um estado de união. Não se trata de ver com os olhos físicos, mas de perceber com o coração desperto. É sentir Deus em todas as coisas, ver o sagrado no olhar do outro, ouvir a presença divina no silêncio interior. É viver em comunhão com o todo, em um estado de amor e entrega profunda. Essa visão não depende de crenças, religiões ou doutrinas. Não é privilégio de santos ou iluminados. Está ao alcance de todos que sinceramente desejam se purificar interiormente. Cada gesto de amor, cada pensamento altruísta, cada ato de compaixão é um passo nessa direção. A prática espiritual verdadeira não está nos rituais formais, mas na maneira como vivemos o cotidiano, com atenção, com presença, com coração aberto. A dissolução do véu interior é nesse caminho que o ego começa a se dissolver, não por negação violenta, mas por integração consciente. Como uma sombra que desaparece diante da luz, o ego perde força quando o ser se conecta com algo maior do que ele mesmo. E quanto mais essa conexão se aprofunda, mais transparente se torna o coração, até que ele reflete a luz divina com clareza. Desafio e liberdade, a jornada da purificação. Essa jornada não é fácil. Exige vigilância, entrega e coragem. Requer humildade para reconhecer as próprias sombras e perseverança para transformá-las. Mas é também uma jornada gloriosa, porque a cada camada de ilusão que se desfaz, um novo brilho se revela. A paz que nasce dessa pureza não depende de circunstâncias. É uma paz que vem de dentro, da consciência de que tudo está interligado, de que o amor é a verdadeira natureza de todas as coisas. A bem-aventurança como convite.
Ver a Deus, portanto, não é um prêmio dado ao final de uma vida virtuosa. É uma possibilidade real, concreta, presente. É o fruto natural de um coração purificado que já não projeta sombras internas sobre o mundo. Um coração que sente com o universo, que compreende com o espírito, que vê com os olhos da alma. Compreende as fraquezas humanas e não alimenta rancores. Essa é a promessa de Jesus e também o seu convite. Um convite à transformação interior, à superação do ego, à vivência do amor universal. Não como um ideal distante, mas como uma realidade viva, possível, luminosa. Porque o divino já está aqui, dentro e fora, ao redor e dentro de nós. Falta apenas purificar o olhar. E isso começa sempre no coração.